Oi, gente! Eu vim aqui gravar a segunda parte sobre o meu processo do visto americano, tá? E eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar dos documentos que eu levei, né? Essa é uma dúvida que eu tive, uma dúvida muito forte de quais documentos levar para a entrevista no consulado americano. Eu sou organizada, então eu criei no meu Drive um documento no Word e o documento chamava DS-160. Na verdade, é uma pasta chamada DS-160 e um documento no Word com o mesmo nome. Nesse documento, eu colocava todas as informações que eu ia, né, garimpando no YouTube sobre o que colocar na DS, onde colocar tal informação, né, qual documento que eu vou levar, qual é a melhor estratégia. Então, eu ia colocando ali as informações e ia me organizando a partir desse documento, né? Inclusive, deixo aí uma dica para vocês fazerem esse documento também, porque ajuda na organização e assim, para você não esquecer nada, né? Então, como a gente acaba pegando muita informação pelos vídeos que vê, pelas experiências que houve, não deixar escapar uma coisa importante. Então, interessante fazer isso, tá? Já se inscreveu no meu canal? Curte esse vídeo, se inscreve. Eu tenho conteúdos bem legais aí para trazer. Assiste aí os vídeos que eu já postei, curiosidades sobre os Estados Unidos, e vai ter bem mais, tá bom? Vamos lá então, né, porque interessa. Quais documentos eu levei? Aqui eu coloquei documentos para levar. Não sei se vai dar para ler. E aqui eu ainda coloquei os documentos que eu tinha que imprimir, ainda fiz duas categorias, documentos para levar, categoria 1, imprimir, e categoria 2, originais, né? Então eu levei alguns documentos impressos e outros documentos originais. Aqui vamos lá. Quais foram os documentos que eu levei impressos? Contrato de compra do carro, né? Então a nossa principal preocupação é confirmar vínculos com o Brasil. Então eu tenho um carro no meu nome, né? E aí é um carro financiado. Então eu imprimi o contrato, imprimi o CRLV e coloquei na minha pasta. Outro item, carteira de trabalho digital. Eu não tinha nenhum vínculo empregatício de carteira assinada, porém eu já tive, né? Então, vai que poderiam me pedir alguma coisa do tipo, eu decidi levar e levei. Eu trabalho com atendimento clínico, sou autônoma, né? Então eu tive uma dúvida se eu levaria recibos dos meus clientes. Só que eu fiquei pensando e tal, eu acho que seria um documento muito fácil de ser forjado, né? Não tem nenhuma validade, que um recibo é você mesmo que faz. Então eu decidi não levar, mas estava aqui na minha lista, porém não levei. DS 160 impressa e o comprovante eu levei. O visto da minha amiga, né? Porque eu preenchi a DS dizendo que eu ia viajar com uma amiga, então eu imprimi o visto dela. Extrato bancário, meu extrato bancário de 3 meses até. Minha entrevista foi em maio, início de maio, então eu levei os 3 meses anteriores a maio, né? E aí, graças a Deus, os meus extratos bancários, eles estavam assim bem uniformes, então eu tinha uma média bem parecida nos meses, nos 3 meses, 3 últimos meses, né? Eu acho que isso é uma boa informação. Eu consultei na Receita Federal se eu tinha alguma pendência financeira, né? E aí se coloca no Google como saber que se eu tenho pendência financeira na Receita Federal. E aí você vai lá, preenche os dados e tudo, e vai aparecer se você tem pendência ou não. Eu fiz esse procedimento e eu não tinha nenhuma pendência, né? Não é um documento que gera, então eu tirei print da tela e imprimi e coloquei dentro da minha pasta. Os meus antecedentes criminais. Eu sei que eles sabem de tudo da nossa vida, né? Mas eu preferia estar preparada caso me solicitassem alguma coisa, então eu imprimi os antecedentes criminais. A confirmação do agendamento da entrevista, que é um documento que você vai receber por e-mail, né? E também pode, depois que você acessa lá no site com seu login e senha, você tem esse documento, então eu peguei e imprimi também. Eu tinha alguns contratos empresariais de consultoria clínica, consultoria de psicologia, perdão. E aí eu imprimi esses contratos das empresas que eu tinha, contratos inclusive que eu já tinha, tipo do último ano e desse ano, então eu imprimi esses contratos para levar. Eu tenho casa própria, mas não tá no meu nome, então num dos vídeos aí que eu assisti, falavam muito sobre, eu não tenho casa própria, mas eu sou herdeira, né? Então significa dizer que eu tenho interesse de voltar para o Brasil.
E aí eu levei, o meu pai tem residência, tem propriedades, né, no Brasil, então eu levei alguns documentos que comprovariam isso, né? Se caso me perguntasse ou se insistisse nisso, eu ia dizer, olha, eu não tenho casa no meu nome, né? Mas eu sou herdeira de alguns bens dos meus pais. E aí, se me pedissem essa documentação, essa comprovação, eu iria apresentar o documento que eu estava levando. Deixa eu ver o que mais aqui. Documentos impressos foram isso. Originais que eu levei: meu passaporte, não pode esquecer nunca, pelo amor de Deus, CNH, certidão de nascimento e os meus diplomas. Então eu tenho graduação e pós-graduação, eu levei também. A minha carteirinha do conselho, né? Então é o CRP, a carteira o conselho que regula a nossa profissão, eu levei também. E eu levei a minha carteira de trabalho original também, tá? Nesse documento aqui que eu fiz, que eu tava me preparando, tem umas coisas aqui interessantes pra falar pra vocês. Algumas coisas interessantes. Eu tava me preparando, como eu sou autônoma, eu tava me preparando pra montar um perfil que tivesse um look profissional, né? Então, o meu Instagram eu sempre usei para captar clientes. Eu sempre usei não, mas há um tempo eu já uso para captar clientes através do Instagram. Então, eu deixei ele mais profissional ainda. Eu tenho um site profissional, então eu acrescentei na minha ADS o site profissional. Eu deixei o meu Instagram com um look bem profissional também. Coloquei lá a minha numeração de CRP. Eu atualizei meu LinkedIn, coloquei lá os meus trabalhos atuais, né? Atualizei o meu site. Então, olha, no site eu coloquei uma observação que tem aqui. Eu coloquei assim: atualizar endereço de atendimento. Então, eu fui organizando todas as minhas redes sociais com o intuito de fazer com que, se alguém, né, se o consular lá que estivesse me entrevistando fosse olhar o meu site, o meu Instagram, o meu LinkedIn, ele conseguisse ter informações rápidas, tipo olhando, né, uma descrição bem sucinta no meu LinkedIn, por exemplo, que ele soubesse, que ele conseguisse ter essa informação com o que eu trabalho naquele momento, né? Então, eu perdi ali algum tempo, né? Investi um tempo para fazer com que as minhas redes sociais tivessem um look bem profissional. Por quê? Quando você preenche a sua DS, você pode colocar os links das suas redes pessoais. Eu coloquei Facebook, Instagram, coloquei o meu site profissional e coloquei o LinkedIn. Tá? Então eu coloquei aí esses links, né? Por isso que eu me preocupei em deixar tudo lá organizadinho e tudo, né? Sabe quando você vai receber uma visita na casa que você deixa tudo organizado? Então eu tive esse trabalho de dar um look, né? Bem legal aí nos links que eu tava disponibilizando lá na DS, tá? Isso foi uma coisa. Outra coisa, eu quis investir no perfil viajante. Como eu não tinha nenhum vínculo que me comprovasse um vínculo trabalhista, por exemplo, no Brasil, né? Eu estava bastante preocupada deles acharem que eu não tinha vínculo suficiente para ser aprovada. E aí eu decidi investir num perfil turístico, num perfil viajante. Então, além do meu perfil lá no Instagram ser um perfil profissional, eu coloquei uma descrição como psicóloga e viajante. Eu coloquei aqueles destaques com o endereço do local onde atendia, mas eu também coloquei destaques dos países que eu visitei, né? Na minha descrição da bio, eu coloquei as bandeirinhas dos países que eu visitei. Então, eu meio que arrumei o meu perfil para aquilo que eu queria que ele comunicasse, né? Então, essas foram as duas estratégias que eu utilizei através das minhas redes sociais, né? Tanto profissionais quanto pessoais. Uma coisa muito importante que eu não ouvi ninguém falando por aí nos vídeos que eu assisti é aquela pergunta, né? Aquele questionamento que a gente faz. Nossa, se o meu nome estiver no Serasa, no SPC no Brasil, será que isso vai ser algum impedimento para mim? Né? Será que isso vai me prejudicar? E o meu nome tá, né? Eu tenho algumas dívidas que precisam ser negociadas, eu tô nesse processo de negociação. E meu nome tava no Serasa. E eu tava meio receosa com isso. Mas eu não tive nenhum problema. Tá? Então, só uma informaçãozinha aí
se de repente você estava pensando nisso de alguma maneira. Então é isso. Nesse documento que eu criei, um documento para organizar as minhas tarefas, né? Eu passei acho que cerca de 2 semanas estudando, assistindo vídeo, me organizando para aí então preencher a minha DS. Eu já tinha decidido que eu mesma iria fazer isso, né? Então, quando eu tinha ideia, o que precisava ser feito, né? O que precisava de documentos que eu precisava ir atrás, coisas que eu precisava regularizar, tudo que eu conseguia pensar nessas 2 semanas, através das instruções que eu vinha recebendo, eu ia anotando, né? Por exemplo, atualizar LinkedIn, atualizar Instagram colocando as bandeiras dos países que eu já visitei, atualizar o site profissional, colocar o número do meu CRP na DS, fazer uma descrição sucinta no meu site, no LinkedIn, organizar o extrato bancário, criar um destaque no Instagram com o endereço do meu atendimento físico. Então, tudo aquilo que eu começava a pensar, eu vou fazer isso porque vai ser legal para minha ADS, vou fazer isso porque vai ser legal para o meu processo, né, tirar o visto, eu anotava, para me organizar e para não deixar escapar nada. E aí, além dessas ideias que eu ia colocando como tarefas que eu tinha que cumprir, eu já ia organizando a lista de documentos que eu tinha que levar, né? Então, quais são os documentos que eu tenho que imprimir? Quais são os documentos que eu vou levar original? Né? Eu coloquei tudo aqui nesse arquivo. E no final desse arquivo, eu já ia pensando nas possíveis perguntas que iriam me fazer, né? Então, eu precisava me preparar também para isso. Que tipo de pergunta vão me fazer? O que eu vou responder, né? Não que a gente precise elaborar a melhor resposta, né? No sentido de criar, de florear, mas essa resposta ela tem que ser segura, né? Você tem que ter certeza daquilo que você vai comunicar para o agente consular. E não se engane, o agente consular ele vai observar, né, os seus trejeitos, a sua comunicação não verbal, o seu tom de voz, se você está nervoso, se você está desviando o olhar. Então, com certeza, né? Isso é observado, então é importante a gente se preparar. E aí eu anotava aqui as possíveis perguntas, né? Através das experiências que eu ia ouvindo, através do meu perfil, eu ficava me questionando, não, se eu fosse olhar uma pessoa que tivesse o perfil que eu tenho, que perguntas eu faria? Né? Quais são as possíveis perguntas? Eu conversava muito com meu marido também, o que você acha que vai me perguntar? Vamos treinar isso, vamos treinar aquilo. Então eu ia anotando aqui as possíveis perguntas e respostas que eu daria, né? Olha só, possível pergunta, para onde vai? Aí eu coloquei aqui como resposta. Vou para Miami com uma amiga. Ela sempre vai visitar o marido que trabalha no cruzeiro Royal Caribbean. Né? Então, eu tinha algumas respostas já muito elaboradas para que todas as minhas respostas fizessem sentido com aquilo que eu estava colocando de informação na DS. Isso é muito importante. Não haver discrepância entre o que você colocou na DS e aquilo que você está respondendo, aquilo que você está comunicando ali no momento da entrevista. Quanto tempo pretende ficar lá? 15 dias. Já viajou para outros países? Quais? Eu vou falar assim, já viajei para 6 países e coloquei aqui os países. Quanto tempo durou a viagem? Cerca de 1 mês e meio. Quanto você gastou? Cerca de 10 a 12 mil reais. Você trabalha com o quê? Né? Quanto você ganha? Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Você tem casa própria? Tem bens no seu nome? Então, todas as perguntas que eu imaginava que poderiam ser feitas para mim, eu colocava aqui, eu lia, eu pensava na melhor resposta, né? Eu queria ter isso bem organizado e estruturado mentalmente, para que lá no dia eu passasse a segurança necessária, para que a minha comunicação verbal fosse uma comunicação positiva, né? E no final deu tudo certo. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, né? Essa foi a minha preparação, parece simples, coube numa folha frente e verso, mas eu me dediquei boas horas para conseguir fazer com que isso daqui se tornasse a minha DS preenchida e se tornasse a minha entrevista que deu certo, tá bom? Gente, eu já ia postar o vídeo e eu me toquei que eu esqueci de uma parte importantíssima. Eu levei o contrato de prestação de serviço, mais uma declaração onde a empresa diz quais as atividades eu executo na empresa e há quanto tempo eu estava executando.
né? Então eu levei esses 2 documentos. Anexo a isso, sobre essa empresa que eu estava prestando serviço, eu também levei o documento do CNPJ deles, né? Então eu tive esse acesso, pedi para os donos e eles me concederam a declaração das minhas atividades, né? Assinada por eles, um documento próprio da empresa e tudo. O documento do CNPJ, né, e uma cópia do contrato da prestação de serviço. Então esses foram os documentos que eu levei, lembrando que nenhum documento foi pedido para mim, né, mas estavam todos lá na minha pastinha. Torço muito para todo mundo que está aí iniciando esse processo, né? Daqui a pouco já vai ter sua entrevista, vai preencher a ADS, espero que dê certo para todo mundo. Estados Unidos é um país maravilhoso. Eu estou há cerca de 1 mês e meio aqui, inclusive eu vou fazer um vídeo pro canal contando as minhas impressões de 1 mês de América, né? Já se inscreve aí para que você veja esse conteúdo e comece a entrar em contato antes mesmo de chegar aqui, tá bom? Até mais, a gente vai se falando. E deixa aí um comentário com a tua dúvida, eu vou responder e espero te ajudar.